Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Roberto Varrese, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, continuando ainda com o tema acerca do Sermão do Monte, onde eu e mais alguns servos e servas de Deus vêm trabalhando esse tema. Hoje nós iremos falar a respeito de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. 4 versículos que têm um grande ensinamento para nós. Aliás, nós temos que entender que esse trecho ele faz parte de um tema onde o Senhor Jesus ele aborda 3 situações que eram preservadas pelos judeus, que eram estimadas pelos judeus, onde o Senhor Jesus ele contrapõe a forma como eles veem esses 3 tópicos, a forma como Deus ele vê, né? Do versículo 1 ao 18, tá? A gente vai observar 3 situações, embora que a gente vai abordar somente do versículo 1 ao 4, mas do 1 ao 18, nós vemos um padrão de relacionamento nosso com Deus, tá? Sobre 3 temas, como a gente vem dizendo. Quando nós falamos desses 3 subtemas, nós temos que considerar que os judeus naquela época eles defendiam os atos básicos de justiça do judaísmo, tá? Onde eles incluíam a oração, a esmola a oração e o jejum. Eram 3 atos que eles preservavam. E quando a gente fala da esmola, eles se referiam à solidariedade, tá? E eles valorizavam muito isso. Então, e quando eles procuravam fazer um desses atos, eles gostavam de tornar isso público. E o Senhor Jesus, ele colocou uma correção nessa forma de ver. Ele não está dizendo que esses atos básicos deveriam deixar de existir, mas a forma como eles estavam sendo feitos, eles estavam perdendo a legitimidade, estavam perdendo a validade diante de Deus, tá? Tudo que a gente faz, há como se fosse que passa por um tribunal diante de Deus. Porque a Bíblia fala que as nossas obras, elas estão anotadas. Tudo aquilo que nós fizemos está anotado, está reservado no saber, no conhecimento de Deus, está nos arquivos dos celestiais, vamos dizer assim, né? Só que cada atitude minha, ela passa por uma legitimação, para ver se o Senhor valida aquele meu ato ou não, tá? Então o Senhor estava demonstrando, através da que a gente vai estudar, que a forma como eles faziam não tinha validade. E aí o Senhor Jesus passa a dizer: olha, eu quero que continue fazendo isso, mas de uma outra forma, né? São 3 tópicos, tá? A gente vai falar somente sobre a solidariedade, a respeito do jejum e da oração, serão tópicos para frente, tá? Mas nessa aula especificamente nós vamos abordar a solidariedade. A gente tem um hábito muito grande de exaltar as boas obras, tá? Então as boas obras, a gente valoriza muito as boas obras, a gente vê alguém fazer uma boa obra, a gente exalta, a gente glorifica a pessoa, né? A gente vê com bons olhos as boas obras, tá, ok? Mas a gente não consegue muitas vezes mensurar a intenção.
quem fez, com que intenção. E eu também não estou aqui para julgar a intenção da pessoa, ok? Mas Deus, ele julga, e é isso importante a gente ter. Porque quem realiza uma boa obra, o faz por ser uma pessoa boa, o faz porque ela quer demonstrar algo. Agora, demonstrar para quem? Para os homens ou para Deus? Né? Qual a intenção dessa pessoa quando ajuda alguém? Quando alguém se põe a ajudar o outro? Deus, ele olha a intenção da pessoa. E isso passa porque a gente costuma mudar, costuma medir a espiritualidade, as pessoas, pelo que a gente vê. A gente não consegue ver o interior, a gente vê o exterior. Então a gente mede o padrão das pessoas, né? O nosso padrão de medição, se é que existe, é com aquilo que a gente vê. Mas Deus, ele vê o interior. Tá? O Senhor Jesus, ele questionou, né, a validade de se fazer um ato de solidariedade onde o objetivo fosse mostrar para alguém, mostrar para os outros que ela fez aquele ato de solidariedade. A gente vê as pessoas falando de gente que vai dar uma cesta básica, faz um selfie, faz algo pelo outro e quer publicar. Isso é muito comum nos dias que nós estamos fazendo, né? Estamos vivendo. Eu não quero dizer que todas as vezes que alguém publica uma benfeitoria, o objetivo é esse, okay? Porque com certeza algumas situações a pessoa não está, a intenção não é mostrar o ato que ela está fazendo, mas muitas vezes é mostrar a necessidade. Então somente Deus para julgar ao pé da letra, ao fundo, se a pessoa está com uma boa intenção ou uma má intenção. Tá? Não estou dizendo que é errado dizer o que fez de bom, ok? Errado é fazer com uma intenção de se vangloriar. Se você contar algo que fez de bom para alguém, com prazer, com alegria de ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Mas se você contar algo que você fez para alguém com o objetivo de se autopromover, aí o Senhor ele desclassifica isso como uma boa obra, uma boa obra que eu digo que ela seja recompensada por Deus. A pessoa não vai receber nenhum mérito por Deus por isso. Aliás, o seu mérito ela já recebeu, ela queria ser vista, né? O Senhor Jesus fala isso. A gente tem que entender que Deus, ele não se prende às formalidades nem às aparências. O Senhor, ele não se deixa levar pela aparência. Tem um caso na Bíblia, por exemplo, onde Samuel vai ungir um rei. Deus o manda ele ungir o rei de Israel. E quando ele vai na casa de Davi, ele encontra lá o irmão mais velho de Davi, que era quem? O Eliabe. Quando Samuel olhou para ele, aquele tamanho de homem, forte, belo, boa postura, né? Todas as qualificações externas para ser um rei. Ele falou assim, está aqui o homem, né, que eu vou consagrar como rei, está aqui o homem de Deus. Mas Deus falou com Samuel, olha, esse não, porque eu não olho o exterior, eu olho para o coração. Então ele foi reprovado diante de Deus. Então, alguém deixou de ser rei porque somente tinha aparência de rei, mas ele não tinha estrutura interna de rei. Então o Senhor, ele reprovou esse desejo de Samuel de consagrar Eliabe como rei. Enfim, o Senhor Jesus, ele procura demonstrar que o mais importante não é ter as boas obras reconhecidas e valorizadas pelos homens, mas sobretudo por Deus. Tudo que eu tenho que fazer para glorificar a Deus. A Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer na minha vida tem que glorificar a Deus. Se eu for cometer um ato, alguma coisa, eu tenho que verificar se eu vou glorificar a Deus ou não. E aí é onde a gente falha. E no caso aqui, o assunto é solidariedade, onde alguém presta uma ajuda para alguém, ok?
O princípio da solidariedade, o que vem a ser? É fazer algo sem expectativa de receber uma recompensa, um reconhecimento. E a solidariedade bíblica, ela também é um ato de adoração. A gente vai ver mais para frente sobre isso, ok? É uma demonstração de amor cristão. Aliás, a palavra solidária a gente vê inclusive na lei. Quando uma empresa, algumas formas de sociedade, os sócios são solidários. O que quer dizer isso? Um tem que arcar com os erros do outro, ok? Se a empresa, por exemplo, ela vir a falir e a empresa não tiver com que honrar com os seus bens, os sócios com o seu patrimônio pessoal têm que sanar as dívidas da empresa que está falindo, ok? Que está quebrando. Então, às vezes um sócio tem mais condição financeira que o outro, tem mais condição, vai acabar cobrindo. Se vamos supor, a grosso modo, uma dívida de 100 mil reais, a empresa não consegue pagar, ok? E aí o que acontece? Um sócio tem 10 mil, o outro tem 90 mil. Um vai entrar com 90, o outro vai entrar com 10, porque são solidários. Solidariedade envolve isso. Um vai ter que ajudar o outro para esse fim. Isso é um exemplo de solidariedade, ok? Olha até onde vai a solidariedade, né? É você, muitas vezes, tirar do seu porque o outro não tem. Isso é ser solidário. Tá? A solidariedade cristã, ela não é um fim em si mesmo, né? É um princípio bíblico, né? É um princípio do amor cristão. O Senhor Jesus traz esse assunto à tona porque ele deve fazer parte da vida cristã. Não é opcional, eu sou solidário ou não, eu ajudo ou não. Isso faz parte da vida cristã. Tá? A palavra quando expressa aqui esmola, está se empregando a palavra esmola no texto, mas a gente pode entender como a esmola aqui como tudo aquilo que for um ato de caridade. A solidariedade cristã, ela não busca o reconhecimento pessoal. Quando o Senhor Jesus fala assim, olha, não toque trombeta, quer dizer, não saia avisando. Tá? Não saia de... Aliás, o judeu, ele entende muito bem o que significa as trombetas. Quando nós demos os estudos sobre escatologia, nós falamos da importância das trombetas. Tem uma aula que a gente fala especificamente sobre a última trombeta, sobre era uma linguagem muito comum para os judeus, o que significa trombeta. A trombeta dá sinais. Alguém que toca uma trombeta, ele está chamando a atenção para que vejam algo que está acontecendo. Então, se você fizer uma esmola, não sai tocando trombeta, não sai chamando a atenção, não sai dando motivos, ok? Aliás, o Senhor fala assim, faça em secreto. E o teu pai que está em secreto, o Deus secreto, e aliás, ele usa essa configuração de secretos nos 3 tópicos. O pai que está em secreto, e o teu pai, teu Deus que está em secreto. Então nós temos um Deus secreto, que olha tudo que a gente faz. E essas atitudes são melhor vistas, feitas em secretas, onde somente Deus ele pode fazer. Tem situações que não tem como você não fazer publicamente, você muitas vezes é obrigado, a situação força, mas Deus está vendo a intenção do coração. E o teu pai que está em secreto, aliás, Deus é um Deus, né, que está sempre observando, né? Ele te recompensa, o teu jejum ele te recompensa em secreto, a tua esmola em secreto, as tuas orações são atitudes que Deus vê em secreto e ele recebe no secreto. Ele recebe bem, sem alardes, ele recebe muito bem na intimidade do teu quarto, na intimidade da tua mão esquerda, não vendo o que a tua direita faz, ok? Ser solidário, né, não é esperar algo em troca. A gente vê a parábola do samaritano, do bom samaritano.
O que ele tinha a ganhar daquele que estava caído, aquele que foi saqueado, surrado pelo caminho? Não tinha nada. Foi extremamente altruísta. Foi, pegou azeite, cuidou, jogou sobre os ombros, levou para uma hospedaria, falou, tá aqui, ó, cuida dele, daqui 2 dias eu passo aqui, se tiver algum gasto a mais aí com ele aí, pode deixar, põe na minha conta. Isso é ser solidário. Isso é uma atitude altruísta sem esperar o retorno do outro. Tá? A solidariedade cristã ela também não pode visar fins políticos. Eu vou fazer algo por alguém porque eu tenho intenção de receber algo. Os políticos fazem isso muitas vezes, né? Eles querem ser vistos fazendo algo para receber voto. E ao nosso redor, se a gente começar a observar, a gente pode de repente encontrar alguém que está fazendo bem porque tem uma intenção por trás disso. Ela quer ser vista, ela quer receber algo em troca. É uma barganha, é um favor por algo. Te dou isso, mas lá na frente eu vou colher aquilo. Colher não, né? Eu te dou isso, mas eu vou receber em volta. Aliás, quando a gente semeia o bem, a gente colhe. Ok? É diferente. Então, eu prefiro colher frutos das sementes do que receber trocas. Eu prefiro mais plantar uma semente de solidariedade e receber frutos disso, que serão vindos por Deus, do que eu fazer algo por alguém para receber algo em troca. A gente não pode esquecer que a solidariedade cristã, ela também é um meio de adoração, tá? Porque Deus se agrada. Então, se Deus está se agradando, eu estou adorando Ele. E Ele fala, olha, que Ele há de recompensar publicamente. Por quê? Porque Ele se sentiu adorado, tá? Então, a preocupação do Senhor Jesus foi colocar esses 3 pontos, os atos básicos de justiça do judaísmo, no seu devido lugar. Ele pegou aqueles atos, falou, continue, mas é dessa forma que tem que ser feito. Tá? A gente vê nessa passagem que esses atos piedosos, eles podem ser mal interpretados ou adulterados pelos homens. Mal interpretado e fazer aquilo com segunda intenção. Ou adulterado por eles, ser modificado pelos homens. O Senhor Jesus ele deixa claro que é notório que esses atos chamam a atenção das pessoas, trazem admiração dos homens, das mulheres. Mas o que é mais importante é que Deus se admire disso, né? Até porque os homens eles sabem julgar aquilo que eles veem. Nós só conseguimos julgar aquilo que nós vemos. Mas Deus ele consegue julgar as motivações. Então, de repente, a gente chega a analisar que o que importa mais é a motivação da pessoa, porque muitas vezes ela tentou fazer e não conseguiu, tá? Mas ela vai ser recompensada. Olha que coisa interessante, eu posso tentar fazer o bem e não conseguir fazer, mas eu desejei fazer ele, trabalhei por isso, não chegou na sua conclusão, mas eu vou ser abençoado por Deus, por isso vou ser recompensado, vou ser agraciado, porque o que vale é a motivação minha, tá ok? Não somente, agora, uma intenção, estamos falando de obra. Então, a obra ela envolve o quê? A minha intenção e eu realizar, ok? Isso é o conjunto. A obra é algo que foi realizado, tá? Eu posso trabalhar por isso, não conseguir concluí-la, mas o meu trabalho fez parte da obra. Tá? Certa feita eu vi um palestrante dizer que ninguém tem uma estátua em praça pública porque é inteligente ou porque tem boas intenções. As pessoas só têm uma estátua em praça pública porque realizaram algo, independente da sua formação escolar, por aquilo que realizaram. Isso que é importante no Evangelho. No Evangelho não importa o meu cargo, não importa a minha formação, não importa aquilo que eu quero fazer, importa o que está no meu coração, o meu desejo, e é por isso que eu vou ser recompensado por Deus. A gente tem que reconhecer que os nossos atos são julgados pelos homens e são julgados por Deus. Porém, a glorificação do homem é terrena, a glorificação de Deus ela é celestial, ela é divina, ok?
A gente não pode deixar de esquecer que um ato básico de justiça, que é a solidariedade, quando ele é feito para uma pura exibição, ele já teve o seu pagamento. Porque o Senhor Jesus falou assim, tal, já recebeu o seu galardão. Qual era o seu prêmio? O seu prêmio era exatamente isso, ele queria ser visto pelos homens. Então, se ele já foi visto pelos homens, então basta, pronto. Era esse desejo. Deus não vai dar mais uma premiação para ele. Ele não vai ser premiado porque o seu desejo era ser premiado pelos homens, não premiado por Deus. Então ele já obteve, ele fez o seu ato, a sua aparência, as pessoas já deram louvor a ele, seu nome saiu, foi aclamado, fez isso, fez aquilo, ok? Mas e Deus? Deus olhou e falou, não, ele não está fazendo isso para me glorificar. Ele não está fazendo esse ato de justiça para me glorificar. Ele está fazendo esse ato de justiça para ser visto. Então ele já foi visto, pronto, já recebeu o seu galardão, ok? Palavras do Senhor Jesus, né? Quando a gente vê a expressão, né, que a tua mão direita, né, que a esquerda, a mão direita não viu o que a esquerda fez, né? A gente aprende o quê? Que deve haver um despojamento de toda a glória, de toda necessidade de reconhecimento alheio. Não, eu não quero nenhum reconhecimento, eu não quero nenhuma glória de homem, eu não quero ser aplaudido, eu não quero aparecer nas manchetes, né? Eu estou me despojando, né? Despojando de qualquer tipo de vaidade. É isso isso tem que ser o alicerce de um ato básico de justiça. Isso que é importante, né? Nada que me busque um orgulho pessoal, né? Para que eu me envaideça. Isso é perigoso. É lógico, devemos nos orgulhar de fazer o bem, mas fazer o bem não tem que ser algo que vai mexer com a nossa vaidade. Essa não é a intenção. Olha, uma frase que eu tenho anotado aqui diz assim: o bem deve ser feito pelo simples fato de isso ser correto e recomendável. Ou seja, o bem deve ser feito por quê? Pelo simples fato que isso é correto e recomendável, e não para proporcionar status ou visibilidade social. Ok? Algumas reflexões aqui com alguns versículos. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para fazer o bem, né? Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa, eu fui criado para fazer boa obra. Então eu não tenho que me gloriar de fazer uma boa obra. Por quê? Eu fui criado para isso. Eu não estou fazendo nada mais do que minha obrigação. Agora, quando eu faço a minha obrigação, Deus ele me recompensa. A gente tem que entender que Deus ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz em Deuteronômio 10, do 17 ao 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Olha, o Senhor dá pão e roupa, né? O Senhor que faz justiça ao órfão e viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Se Deus está querendo que o povo de Israel desse esses bens ao estrangeiro, ele toma a glória para si, ele fala assim, olha, né, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. É Deus que está dando. Então quando o povo de Israel estava dando pão e roupa, era Deus que estava fazendo. Porque quando eu faço as coisas para glorificar a Deus, e eu faço uma boa obra, eu estou sendo um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento
Deus é o que opera o querer e o efetuar. Então ele me usa para abençoar alguém. Ele usa você para que você pegue algo e abençoe alguém, para que você faça uma boa obra. Você é só o instrumento, eu sou somente o instrumento. É aquela história do jumentinho, né? Que o Senhor Jesus entrou na cidade em cima do jumento, né? E Hosana nas alturas e todo mundo glorificando Jesus, né? Mas ninguém estava glorificando o jumentinho. Desculpa o exemplo aí. Tem vários pregadores que pregam essa mesma mensagem. Essa mensagem não é minha, mas tem vários que pregam sobre isso, né? Sobre o jumentinho que quis a glória para si. Dia seguinte, o jumentinho entra na cidade. Cadê aquela vaidade toda? Não. Ele estava sendo um instrumento carregando o dono da bênção. Quando a gente faz um bem para alguém, ok? Nós fazemos o bem para o estrangeiro, para o pobre, é Deus que está fazendo o bem para aquela pessoa. Nós somos o canal, Deus é que opera. Não podemos esquecer do pecado da omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Por que comete pecado? Se eu não fizer o bem, por que eu estou cometendo pecado? Porque eu fui criado para fazer o bem. Porque Deus me levantou você para fazer o bem. Aí eu não faço o bem. E aí o que acontece? Estou pecando, porque eu estou impedindo a obra ser feita. E sobre a fé, o que Tiago diz? Tiago 2, aliás, o versículo anterior foi Tiago 4,17. E o Tiago 2, 15 ao 17 fala assim: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiverdes as obras. Ela é morta em si mesma. Então, ter fé, ter intenção, em si mesma não adianta, tá ok? A gente tem que entender que praticar a solidariedade cristã é um meio de abençoar as pessoas e não de satisfazer os próprios interesses pessoais. Okay? Então, Jesus ele questionou, porque esses três eram os pilares, né, da religião oficial de Israel. Os três atos básicos de justiça. Né? Em resumo, o objetivo disso tudo é que Deus pareça o bom. Deus seja visto como bom. E não o homem, mas sim Deus seja visto como bom. Olha, Deus usou fulano para me abençoar. Deus usou, já ouvi essa frase, né? Deus usou o pregador, Deus usou o profeta, Deus usou... exatamente. Quando você faz uma obra, é Deus usando também. A gente poderia estender esse assunto porque ele é muito grande, né? Você vai encontrar na Bíblia muitas passagens onde Deus requeria de Israel, né, atos de justiça, né, atos de bondade. Em escatologia também a gente falou a respeito da lei da respiga, quando a pessoa colhia a sua plantação e o que sobrava nas árvores, né, que caía no chão eles não podiam pegar, porque depois entrava o órfão, a viúva, para poder retirar. O Senhor Jesus falou a respeito da religião verdadeira, que é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, o Evangelho está cheio de exemplos, de ensinamentos a respeito da solidariedade. Tá? O Senhor Jesus ele chamou aqueles homens que estavam fazendo para aparência de hipócrita. Tá? E a palavra hipócrita, ela lembra alguém que está encenando. Aliás, a palavra quando fala assim, o termo para ser desvisto, a raiz do grego ali implica a palavra espetáculo, que é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra que provém a palavra teatro. A palavra teatro hoje, uma peça teatral, ela tem origem no grego na mesma palavra que o Senhor falou assim, para serem vistos. Ou seja, está fazendo um cineminha, está fazendo um teatrinho, está fazendo ali uma cena para ser visto.
né? Um hipócrita vai trabalhar na novela, vai trabalhar aí no cinema, tá ok? Não, não na tela do Reino dos Céus, né? Pode ser na tela do cinema, né? Agora, olha que coisa interessante aqui, ó. O Senhor Jesus, ele não fala a palavra assim, olha, se pois deres. Não, ele não fala, se pois deres a vossa oferta, a vossa esmola, e forem. Não, ele fala, quando deres. Ou seja, está implícito que é um dever de dar. A norma é essa, quando pois deres. Ok? Cada vez que você der uma esmola, cada vez que você fizer, essa é a norma. Mas se porventura, se por um acaso, você sentir de fazer, não é sentir de fazer esmola, não. Tem hora que você vai sentir sim, mas tem hora que a dureza do nosso coração não vai deixar fazer esmola. Então, a gente tem que adquirir a prática de fazer o bem. Tem que se tornar um hábito. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente, está cheio de oportunistas, cheio de aproveitadores, pessoas que abusam da nossa boa fé, tá ok? Mas por isso que é bom ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ser experimentado na palavra de Deus, para diminuir esses golpes dos que tentam tirar proveito da gente, tá ok? Então, dessa forma, tem gente que vem pedir uma ajuda, né? E na realidade a pessoa nem precisa da ajuda. Tá? A gente vê muitas pessoas do Evangelho que, me desculpe aí quem está me ouvindo, ok? Verdadeiros sanguessugas, tá? Que não necessitam da ajuda da igreja, mas procuram a igreja porque sabem que a igreja ajuda. Mas estão numa condição de poder ajudar, mas querem continuar sendo ajudados. Isso não é semear na obra, é colher da bênção dos outros. Isso fica para uma outra aula, um outro tópico sobre ofertas e dízimos, tá ok? Mas tem muita gente esperando. É a cultura do brasileiro, né? Me dá, eu quero. A Bíblia fala, dai e ser-vos-á dado. Ok? Tem gente que não está em condições de dar, mas tem gente que poderia e não, e quer receber. Ok? E o objetivo aqui não é avaliar quem está buscando, o objetivo aqui é o nosso ato de bondade. Tá ok? O Senhor fala muito de galardão, o Evangelho de Mateus cita inúmeras vezes a palavra galardão, ok? E muitas vezes estão associadas ao final dos tempos, né? A gente não pode esquecer que ser cristão é um estilo de vida, Deus, ele nos vê secretamente. Olha o que falou aqui, olha o texto. Mas tu, quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, para que a tua atitude seja feita em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Nós temos um Deus que vê em secreto, graças a Deus. Com certeza, muitas coisas na nossa vida nós não gostaríamos que Deus visse, porque nós somos falhos. Mas graças a Deus que Ele vê todas as coisas. A Bíblia fala que o inferno está nu perante Ele, porque Ele vê todas as coisas e Ele nos abençoa, Ele nos ajuda. E tudo aquilo que você faz. A Bíblia fala que aquele que der um copo d'água a um pequenino não ficará sem a sua paga. Deus vê alguém que dá um copo d'água para um pequenino dele. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quando você trata bem um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você não menospreza um homem de Deus, quando você não desfaz de um homem de Deus, quando você abençoa um homem de Deus, Deus, ele vê secretamente e ele há de te abençoar. Até a próxima. Deus te abençoe.
E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!